Boa noite, aqui é o Ricardo Demarque. Hoje é dia 8 de outubro, de um domingo que realmente culmina numa tragédia no Oriente Médio. Em Israel, o grupo palestino Hamas foi responsável por invadir território israelense e atacou, conseguiu causar destruição e muita confusão em Israel. E isso é praticamente um fato completamente inesperado e pelo menos para o público, né? E a situação em Israel está muito complicada hoje, porque eles nunca tiveram isso. Fala-se em 1.000 mortes de israelenses, não sei quantos feridos. Isso num final de semana trágico, porque Israel é um país que tem sido, apesar de ter tido problemas com o conflito israelense e palestino, tem sido um país onde se achava que a população estava segura. Mas houve uma falha de inteligência, houve alguma coisa. Os cínicos diriam que não é nem uma falha de inteligência. É muito difícil, na verdade, é muito difícil entender isso como uma incompetência em tal escala que tenha causado tanta chacina como essa desse final de semana. Os especialistas estão realmente perplexos. Como que uma falha dessas, para uma operação dessa escala do grupo Hamas, como que ninguém, é impossível praticamente que em Israel ninguém soubesse disso, o serviço de inteligência, ninguém tivesse interceptado alguma comunicação, alguma coisa. Então, realmente, para os israelenses hoje, esse final de semana é um final de semana trágico. As mortes já excedem 70%. Vamos direto lá para as notícias. O Financial Times, o New York Times, todos os jornais já reportam que a morte de israelenses já supera 700 pessoas. Aqui é o Financial Times. Aqui é o New York Times, 1.100 mortos. E essa proporção aqui, ó, é completa, é uma exceção. Nunca tinha se visto isso. Quando em conflitos passados, eu acho que em Gaza foi 2019, 2018, morriam 10 ou 12 ou 20 ou 30 palestinos, 50 palestinos para cada israelense. Aqui você está vendo que quase 2 israelenses para cada palestinos pereceram neste conflito deste final de semana. É a pior tragédia de Israel desde a guerra de 1973. Só voltando aqui para o Financial Times, que o Financial Times tem 2 matérias aqui que eles colocam na primeira página que dá o tom da situação. A primeira é o seguinte: esse ato de Hamas vai causar que aquele esforço todo que os Estados Unidos estava tentando encorajar para uma normalização das relações diplomáticas entre Israel e o mundo árabe, o que realmente e que agora eles estavam tentando com a Arábia Saudita, que é o país do mundo muçulmano, pelo menos o mundo muçulmano sunita, é o país mais importante. Esses esforços provavelmente foram por água abaixo com esse ataque essa semana. Vai demorar um tempo para retomar, se é que isso vai ser possível. Isso vai depender, inclusive, da violência, da escala da operação israelense em Gaza. E aqui é o que todo mundo se pergunta: como que uma falha dessa? Onde está, aliás, o exército? Que o exército sumiu. Como que 150 militantes do Hamas conseguiram praticamente invadir o território israelense sem serem nem percebidos, até que eles tivessem já chegado em algum assentamento. Eu acho que Sderot é o assentamento israelense mais próximo de Gaza.
Mas o que se pergunta é isso: onde é que está ou estava o exército? Eu te digo qual vai ser a resposta, porque a gente vai falar sobre isso, mas foi uma falha monumental de inteligência. O Wall Street Journal, essa matéria saiu tem 1 ou 2 horas, diz que, mas não dá as fontes, mas diz que oficiais do IRGC, que é a Guarda Republicana, a força de elite iraniana, estava trabalhando com a cúpula do Hamas para já projetando, desenvolvendo um plano como esse. Ninguém duvida que o Irã incentive essas ações. Agora, teve realmente uma parte crítica, ajudou a planejar os atos, ajudou a financiar a operação. Teve algum oficial da Guarda Republicana iraniana coordenando essas ações. Até mesmo os americanos dizem que eles não têm nenhuma informação quanto a isso. Então, me parece um pouco prematuro essa reportagem do Wall Street Journal, porque o próprio governo americano diz que, por enquanto, que eles não têm informação quanto a isso. Eles estão, obviamente, pesquisando, investigando, mas, por enquanto, nada. Aqui temos uma matéria do... Porém, isso aqui é claro, né? Uma matéria desse The Conversation, que é um site que eu comecei a seguir agora há poucas semanas, mas que fala, olha, independente de quem perde, o Irã ganha. E essa matéria explica que realmente o Irã é hoje o Irã hoje é visto pelo Street, Arab Street mesmo, Muslim Street, é visto como o único país, é visto pelo mundo inteiro como o único país que ainda se empenha em fortalecer a resistência muçulmana palestina. Se você percebendo as restaurações, as relações diplomáticas entre a Jordânia e o Egito, isso já desde a década de 70, mais recentemente Emirados Árabes, Marrocos, e sabe-se que Israel fala com praticamente todos os países, até mesmo fala, fora dos holofotes, mas fala com autoridades da Arábia Saudita. O Irã não, o Irã permanece aquele país que faz oposição sistemática contra qualquer interesse israelense para a região. Ocorre que o Irã normalizou, por intermédio da China, está normalizando suas relações diplomáticas com a Arábia Saudita, então o Irã está sendo mais aceito pelo bloco árabe, mas ainda faz uma oposição sistemática fortíssima contra Israel. Não tinha interesse nessa normalização da Arábia Saudita com Israel, e muito provavelmente conseguiu melar essa aproximação. Realmente é o que está aparecendo. Eu vou abrir aqui um editorial, uma opinião do Haaretz, que é o jornal de maior circulação, é o que me dizem, o jornal de maior circulação em Israel. Era um jornal de esquerda, não é um jornal de direita, mas se for como a esquerda americana, já deixou de existir há muito tempo. Hoje é um jornal moderado. A verdade é que o que o jornal fala é que o grande responsável por esse desastre é o premier Netanyahu. Porque nomeou membros para o gabinete israelense que são totalmente de direita, continuou a ampliar os assentamentos na Cisjordânia, continuou a segurar a manter os palestinos em condições sempre desapropriando terras, desapropriando residências em Gaza. Gaza é uma prisão a céu aberto, então fez pouco ou nada para acalmar as tensões, muito pelo contrário, agressivamente tomando mais e mais
território e nomeou 2 ministros. Eu conheci esse Itamar Ben-Gvir, muito de direita, pró-colonos, e na Cisjordânia, e uma situação insustentável, uma situação onde os palestinos não viam uma luz no fim do túnel. Nada, obviamente, justifica esse ataque do Hamas e as mortes, que parecem que foram muitas as mortes nessa festa em Israel, inclusive pessoas que provavelmente, muitos desses jovens até favoráveis ou mais pró-palestinos do que a maioria da população israelense. Essa reportagem da Haaretz é que realmente tudo muda, explica isso, que tudo muda realmente a partir desse final de semana. O Irã, e aqui está no subtitle, aqui logo abaixo, está escrito aqui, o Irã quer que a Arábia Saudita esteja impossibilitada de fechar algum acordo com Israel. E, ao que parece, essa situação agora entre a Arábia Saudita e Israel não vai ser normalizada. Não há a menor possibilidade. Israel teve a sua... Tem alguns pontos que tem que se colocar aqui. Esse ataque, essa demonstração de incompetência dos serviços de inteligência, essa fraqueza do exército, desorganização total. Por quê? Porque até mesmo agora, parece que há algumas horas, uma situação caótica no sul de Israel. Porque eu não sei se os palestinos são confundidos com tropas israelenses ou tropas israelenses são confundidas com os palestinos, tem ataque friendly fire direto, tá? Uma coisa meio bagunçada. Então a famosa, e tão famosa e merecidamente conquistada competência e reconhecimento de competência do exército israelense evaporou nesse final de semana. Outra coisa, a guerra está mudando. Então, o que está acontecendo aqui com drones, com guerras assimétricas, onde uma das partes não tem acesso a tanques, a artilharia pesada, faz as táticas de guerrilha, as grandes potências mais tradicionais, nesse caso Israel e os Estados Unidos no Oriente Médio, andaram perdendo um pouco da sua superioridade total. Outra coisa aqui, deixa eu mostrar aqui essa reportagem do Naked Capitalism, que a pessoa menciona aqui alguns pontos. Isso é um Andrew Korybko, um russo, um analista político americano, mas que mora em Moscou. Ele tem essas 10 conclusões aqui, essas 10 conclusões, fatos que realmente hoje deixaram bem claro a situação de peso, a situação, o equilíbrio das forças no Oriente Médio já não é mais tão favorável a Israel como foi no passado. O terceiro ponto aqui é que o gabinete israelense está... O país, como nos Estados Unidos e como mesmo aqui no Brasil, o país está um pouco rachado ao meio. O Netanyahu tentou diluir, reduziu o poder da Suprema Corte israelense. Muitos israelenses não querem apoiar o governo. Agora não, durante esse momento de guerra, é esperado que todos os israelenses deixem de lado as suas desavenças e suas dificuldades e se unam. Mas a situação... isso pode ter contribuído para se chegar nessa situação nesse final de semana. Outra coisa aqui, ponto 4 dele. Os Estados Unidos estavam distraídos com a situação na Ucrânia. Não só distraído com a situação na Ucrânia, mas
uma boa parte dos paióis de munição foram completamente esvaziados por causa da guerra na Ucrânia. Até mesmo Israel doou ou entregou uma boa parte da sua munição. Segundo um líder do Hamas, quase 80% da sua própria munição foi entregue à Ucrânia para combater a Rússia. Essas peças de artilharia, munição de artilharia. Então, a situação não está fácil realmente até para municiar Israel, que normalmente os Estados Unidos porque, por exemplo, na guerra de 2006, entre o Hezbollah e a época Israel naquele momento, depois de um mês, os estoques israelenses estavam bem esvaziados, os Estados Unidos foi lá e realimentou e entregou um montão de material, conseguiu alimentar os estoques, mas hoje, com a situação na Ucrânia, não se sabe direito. Ponto 6, a Arábia Saudita vai muito provavelmente, quase seguramente, congelar as suas conversas com Israel. Não vai ter nada de normalização por hora entre os dois países. Esse IMEC Mega Project é um projeto de escoação de mercadorias da Europa para a Ásia. Isso eu já não achava que era muito viável mesmo, mas a gente pode fazer um programa sobre isso mais tarde. O ponto 8 aqui, todo mundo diz que isso aqui, até os meus amigos que me conhecem bem, que eu converso bastante sobre esses assuntos, eles não sabem ou não sabiam, mas a Rússia não é uma inimiga de Israel. A Rússia tem um bom relacionamento com Israel. Em inglês a gente chama isso de working relationship. É óbvio que Israel e os Estados Unidos são aliados, são os mais fortes aliados, e não tem como, e não vai, essa aliança não vai ser diminuída. Mas tem uma diáspora de russos em Israel, muitos que emigraram, e o Putin, presidente Putin russo, tem uma boa relação com Israel. Então, eles não puseram lenha na fogueira. E a China também não, porque a China, a única coisa que a China tem ou quer, ela não tem, digamos assim, nenhuma aliança formal com nenhuma das partes, é uma observadora neutra, o que a torna, muito provavelmente, a melhor opção, porque os Estados Unidos não é mais visto como neutro por ninguém nesse mundo. Então, a China, todos os países hoje, com exceção dos Estados Unidos e dos países europeus, mas todos os países ao redor do mundo aceitariam e reconhecem e respeitam a China pela sua neutralidade. Por último, a questão é o Hezbollah. Será que ele vai ativar ou será que Israel vai... Israel não vai partir de Israel, mas será que Hezbollah vai ativar algum conflito na fronteira no norte de Israel? Eles já avisaram que se Israel errar a mão e for demasiadamente brutal em Gaza, eles vão ativar o fronte no norte. Agora, isso pode ser nada mais do que uma ameaça, porque até para o Hezbollah, Israel está fortalecendo a fronteira do norte com o Líbano. Então, eles estão atentos a isso. Olha, eu queria só encerrar com isso. É um post no Twitter, Breaking the Silence. É uma organização, é um grupo de veteranos israelenses de guerra, soldados israelenses veteranos, aposentados. E eles dizem claramente, e esse é o cerne da questão, é uma ficção achar que os israelenses acharem que eles podem continuar levando na maciota, gerenciando uma situação dessa por mais quantos anos. Os palestinos em Gaza não têm mais nada a perder. Quando você não tem nada a perder, quando te colocam na parede das costas contra a parede e você não tem para onde ir, é como se você fosse um animal acuado, aí é quando a coisa pega.
E essa é a questão. Não adianta conversar sobre normalização com os Emirados Árabes, com a Arábia Saudita, e ignorar o que é efetivamente uma prisão a céu aberto em Gaza. E aqui uma pista, já foi comentado antes, por que os militantes do Hamas conseguiram com tanta facilidade invadir território israelense? Porque 3 batalhões israelenses foram transferidos dali da fronteira da Gaza para a Cisjordânia. Para fazer o quê? Para apoiar o ministro do Interior, Ben-Gvir, um ministro extremista, pró-colonos. Pegaram os 3 batalhões para ajudar a tomar e desapropriar ilegalmente ou legalmente, desapropriar terras de palestinos. Deixou o flanco, deixou a fronteira com a Gaza debilitada. Isso é o que aconteceu. Então, esse grupo de soldados israelenses, todos eles, obviamente, foram soldados em Israel, eles alertam. Não adianta, vamos tentar resolver de uma forma ou de outra uma situação como essas, ou parte, infelizmente, eu não gostaria de falar isso, Israel. E aí, essa questão, será que isso realmente foi um erro, uma falha calamitosa da inteligência israelense? Ou foi, sei lá, algo planejado por parte dos israelenses para criar um false flag, um casus belli, para realmente tomar a Gaza, ou expulsar mesmo os palestinos de Gaza uma vez por todas? Não se sabe. Então é isso, vamos aguardar esses acontecimentos. E nos próximos dias teremos mais informações. Muito importante ver agora Irã e Hezbollah, como que eles vão participar. Os Estados Unidos também estão aproximando seus navios de guerra da costa israelense. Mas uma guerra contra o Irã, eu acho ainda uma possibilidade remota, até porque os Estados Unidos têm ativos no Oriente Médio, coisa como 12 bases militares no Iraque e na Síria, que seriam atacadas imediatamente se ou Israel ou os Estados Unidos fizessem algum ataque ao Irã. Lembrem-se que o Irã tem uma indústria bélica e que está alimentando a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia. Então, é algo de se prestar atenção, porque o conflito, a tensão está alta agora. Gente, até logo. Boa noite.